Olá! Hoje eu trouxe 10 curiosidades sobre abelhas que vão fazer vocês virarem fãs dessas lindas. Elas são incríveis. Eu acho que a abelha é o único inseto pelo qual eu sinto simpatia. Desculpa, insetos, eu não sou uma grande fã. As abelhas são mais conhecidas pela sua importância econômica para o ser humano, por causa do mel e do pólen, e a polinização de plantas voltadas principalmente para o consumo humano. Mas eu não quero nem tocar nesse assunto hoje. Porque eu não vou falar de exploração de abelhas. Hoje é sobre elas e apenas elas. Mas como Albert Einstein disse um dia, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização. Sem polinização, não há reprodução da flora. E sem a flora, não há animais. Nós somos animais. Basicamente, sem a polinização, não tem plantações, não tem comida. Alimentos como feijão, soja, amendoim, maracujá, melancia, castanha do Pará, etc. Todas essas e muitas outras dependem em algum nível da polinização de abelhas. São muitos os motivos pra gente proteger as abelhas, inclusive de nós mesmos. Ah, eu queria dizer que esse ano, em abril, foram liberados mais 44 agrotóxicos no Brasil, dentre eles o inseticida neonicotinoide chamado imidacloprido, conhecido por ser um eficiente exterminador de abelhas. E agora, no governo Lula, não houve reorientação das práticas adotadas no governo passado. Então, melhorem. E é assim que eu finalizo essa introdução. Primeira curiosidade, que eu acho que muita gente já sabe, mas vamos começar do começo. As abelhas fêmeas, ou seja, a rainha e as operárias, nascem de ovos que foram fertilizados pelo macho, ou seja, pelo zangão. A reprodução é por arenotoquia, ou seja, depende apenas das fêmeas e resulta apenas em machos. Então, sem fecundação, nasce macho. Com fecundação, da rainha com zangão, nascem fêmeas, tanto operárias quanto princesas. Segunda curiosidade. Essa é simples, mas muita gente não pensa sobre. Nem toda abelha tem ferrão. Eu vou dar um exemplo de uma abelha com ferrão. A Apis mellifera, a mais famosa de todas, a abelha do mel, e que aparece em quase todos os desenhos, normalmente com 2 asas, mas saibam que elas têm 4. As abelhas sem ferrão são chamadas de meliponinhos, e aqui estão algumas delas. Jataí, manda-saia, mirim, uruçu, irapoá, bugia, lambe-olhos, bubona e etc. São muitas. Dependendo assim, se a abelha não tem uma grande importância econômica, ela não é muito estudada, entendeu? Ah, mas se elas não têm ferrão, então como é que elas vão se defender? Elas são sempre dóceis? Não! Elas desenvolveram outras formas de se defender, como mordiscar, eliminar substâncias produzidas nas glândulas mandibulares, algumas queimam ácido. Em Jataí existem as abelhas guarda. Inclusive, a Jataí tetragonisca angustula tem abelhas guarda com diferença anatômica e comportamental em relação às outras operárias. É incrível, elas, nascem soldadas. Com armadura, elas nem precisam colocar o uniforme, elas nascem prontas pra serem abelhas guarda. Terceira curiosidade. A larva da abelha é uma máquina de comer. Ela nem faz cocô. Até porque isso contaminaria o alvéolo onde ela tá se desenvolvendo, né? Que no caso é esse aqui. Aqui tá a larvinha. No alvéolo. No fogo de cria. Mas imagina, cara, ela é tipo um monstro, ela só come, ela não caga. Porque os tubos excretores e o estômago ficam fechados durante a alimentação da larva, e só na fase de pré-pupa que ela realmente defeca. Quarta curiosidade. Existem abelhas saqueadoras, abelhas que roubam. São as espécies do gênero Lestrimerita e Cleptotrigona. Elas não saem pela natureza para buscar os próprios recursos, tipo pólen, néctar, resina. Elas roubam de outros ninhos, de outras espécies de abelhas, e são agressivas e até matam. Acha que ladrão só existe na espécie humana? Pra tu ver? Eu apresentei um seminário hoje de manhã sobre o gênero Lestrimelita, mais especificamente sobre a Lestrimelita limão, né, que é a abelha limão. Inclusive, eu gravei agora há pouco um desabafo, porque foi o meu último seminário da graduação. Mas enfim, então eu apresentei esse seminário sobre abelhas limão, e limão porque elas liberam uma substância super volátil pelas glândulas mandibulares que tem cheiro cítrico de limão, é tipo um cheirinho bom. E essa substância atrapalha a comunicação das abelhas que estão sendo atacadas e provoca sua dispersão. Então as abelhas limão conseguem entrar lá e saquear tudo. Mano, é um super poder, mas que babaca, né? E ainda praticamente hipnotiza as abelhas hospedeiras. Cleptoparasitismo é uma vergonha na natureza. Quinta curiosidade. Essa é a mais incrível. Comunicação por dança das abelhas Apis mellifera. Essa é a dança do rei quebrado ou dança do 8. Tem a dança circular também, mas a dança do 8 é mais legal. Parece que elas estão ali só se divertindo, sendo insetos, insignificantes, inúteis. Mas vamos analisar tudo isso cientificamente. Com a dança do rei quebrado, as abelhas dançarinas, sim, abelhas dançarinas, indicam a direção e a distância do recurso que elas encontraram, sei lá, néctar.
Um néctar muito dos bons. Encontrei, vou avisar minhas amiguinhas. A direção em que essa abelha fica durante as vibrações indica o ângulo entre a colmeia, o recurso que ela encontrou e o sol. Ela vai sempre se manter nessa direção enquanto ela vibra, enquanto ela faz a dancinha. E a duração da dança indica a distância do recurso. Então, na linguagem das abelhas, 1 segundo corresponde a aproximadamente 750 metros. Parece até uma zoeirinha da ciência, né? Ai, vamos brincar com os trouxas, porque vão acreditar, né? É ciência, as pessoas confiam. Vamos lá com eles, falar que as abelhas fazem isso. Elas realmente fazem isso. Não, e as outras abelhas ficam ali tentando, né, captar as informações. E algumas até já aproveitam pra aprender a fazer a dança, né? Pra também avisar quando elas encontrarem algum recurso que vale a pena. Não é bizarramente incrível? Sim, né? E ainda existem dialetos diferentes entre as subespécies ou raças. Louco demais. E em outras espécies existem outras formas de comunicação, né? Como trilha de cheiro, trofolaxia, no caso da iraí, né? Que, tipo, regurgita, por exemplo, o néctar que ela coletou para as outras, né? Sentirem o gosto, o cheiro e irem atrás desse néctar com base nos dados que elas coletaram ali, né? Comendo o que a abelha vomitou. Também podem se comunicar por sons, enfim. Acho que essa parte de comunicação é a parte que mais me intriga nas abelhas e em qualquer animal, qualquer forma de vida. Fungo, planta, comunicação é uma coisa incrível. A gente acha que é meio exclusivo da gente, assim, né? Sexta curiosidade, feromônio de alarme, que também entra na parte de comunicação que eu acho incrível. Mano, abelhas realmente têm superpoderes. Eu tô falando sério. Elas liberam uma substância que é tipo um alerta vermelho. Então, em vez de elas puxarem uma alavanca na colmeia, que faz começar um sinal barulhento e luzes vermelhas, elas soltam tipo um peido que diz perigo, perigo, perigo. Eu amo. Sétima curiosidade. Corbícula. Nem todas as abelhas têm. Essa é uma estrutura presente na tíbia posterior do terceiro par de pernas. Como é que é? Tá aqui. Essa é a corbícula. Ela serve para coletar e transportar o pólen e a resina que essas abelhas coletam. É uma estrutura incrível. Elas pegam o pólen das flores e elas conseguem ajustar esse pólen no corpo para que ele seja direcionado para a corbícula. Então a abelha vai basicamente mexendo as perninhas de trás e misturando esse pólen com mel até que ele vire uma bola pegajosa, amarelinha, muito fofa, que é tipo assim... Ah, mano, é mó bonitinho. As abelhas realmente usam um uniforme que é o próprio corpo delas. Eu acho isso bizarro. Elas têm até um limpador de antenas, o primeiro par de patas, que é usado para limpeza dos grãos de pólen, que ficam impregnados nas antenas depois de visitar a flor. Então, tipo assim, é como se no meu braço já tivesse uma escova de cabelo, tá ligado? Um paninho. É como se, tipo, em vez de bolsos, não precisa ter corbículos. Já na minha perna aqui, ó, nasci com elas. Nasci com bolsos. Oitava curiosidade. Existem muitas atividades exercidas dentro da colmeia. Temos atendimento da cria, que seriam, então, as babás, que alimentam as larvas e as pupas. Temos atendimento da rainha. Limpeza da colmeia. Elas tiram lixo, são tipo a concap das abelhas. A construção em si dos favos, dos potes de alimento e dos alvéolos que vão abrigar os ovos que a rainha vai botar. Então, são as artesãs, as engenheiras civis, as arquitetas. Ventilação. Batendo as asinhas, elas agem como ventiladores. Guarda. As abelhas guarda. São tipo as policiais, as soldadas, o exército. E a busca em si por recursos, né? Que no caso é o forrageamento. Então seriam as abelhas aventureiras que saem para fazer compras no mercado e correm sérios riscos de serem predadas no caminho. Nona curiosidade. Tempo de vida de cada casta. Eles não vivem todos o mesmo período de tempo. De maneira geral, os zangões vivem de dias a semanas, operárias vivem de semanas a meses, mas daí depende das atividades, do clima, de vários fatores, enquanto as rainhas vivem mais, de 1 a 3 ou 5 anos. E por fim, 10ª curiosidade. Em algumas espécies de abelhas, existem as câmaras de prisão feitas de cerume nas colmeias. Elas servem para prender princesas, abelhas virgens, que também podem ser presas nos potes de alimento. Princesas indefesas são mantidas presas na colmeia. Que coisa mais esquisita do que isso? Elas são mantidas ali para um dia, por exemplo, virarem rainhas. E também estão presas para serem protegidas da agressividade de outras operárias. Não, e essas princesas elas podem sair tanto para formar uma nova colmeia, quanto ocupar uma já existente, que é o caso de rainhas parasitas. Que coisa mais esquisita? Não tem. As abelhas são esquisitas, mas elas são incríveis. Porque elas são esquisitas. Tem características de comportamento muito semelhantes a nós, por exemplo. Elas prendem, elas brigam, elas matam, elas roubam. Mas elas têm muitas qualidades. Ai, só falei mal delas agora. Não era isso que eu queria falar.
Mas eu acho que eu passei minha mensagem. E essas foram as 10 curiosidades sobre abelhas. Eu resumi bastante, mas eu fiz esse vídeo mais pra atiçar a curiosidade de vocês e dar uma pincelada sobre como as abelhas são maravilhosas. Pesquisem, leiam e sejam legais com as abelhas, porque elas são muito importantes pra natureza, inclusive pra nossa sobrevivência como espécie. Aí, então, beijo, tchau!